Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de atualidades é o nosso giro da semana. Hoje conversaremos sobre fatos noticiados entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro de 2025. O Márcio faz um pedido de desculpas. Essa aula está sendo postada no dia 15 de setembro. Na semana passada tive alguns probleminhas de agenda e não consegui subir a aula para vocês. Mas hoje já tudo regularizado, então bora lá ver o que aconteceu e o que pode cair em prova. Começo a aula com terremoto no Afeganistão. Quando eu cito terremoto, a gente também pode chamar de abalo sísmico, entenda que ele é resultado da liberação de energia, essa energia do interior da Terra. Essa liberação acontece na superfície terrestre na forma de ondas sísmicas. Essas ondas ocasionam vibrações que são sentidas pela sociedade. Tudo bem? Então, um terremoto no Afeganistão. Os terremotos, eles são mais corriqueiros próximo ao limite de placas tectônicas. Imagine só que o planeta, ele é como se fosse um quebra-cabeça, formado por vários pedacinhos. São pequenas placas, ou grandes placas, na verdade, né? São grandes placas litosféricas, placas rígidas. E essas placas, ora se encontram, ora se separam, ora se resvalam, e esse movimento contribui, né, para a liberação de ondas sísmicas para a ocorrência dos terremotos. É o que aconteceu no Afeganistão, no limite entre as placas da Índia e da Eurásia. Tá, Márcio. Então, primeiro questionamento possível. Pô, qual país localizado na Ásia registrou um forte terremoto ali no finzinho de agosto, início de setembro? A banca pode trabalhar com recortes desse período. Afeganistão. De boa? Não foi um terremoto com pouco impacto, um impacto gigantesco. Mais do que 2.000 pessoas morreram. Galera, evento forte, tá? Evento intenso. Alguns vilarejos de construções mais rústicas sofreram com a ação desse terremoto. Isso explica, em parte, né, o elevado número de mortes. Em questão de magnitude, foi um terremoto de magnitude 6.0. Esse fato, para mim, ele é muito bem definido como ele vai aparecer na sua prova. Ah, é, Márcio? Como? Banca destacará que um país localizado na Ásia sofreu com um grande terremoto, foram mais de 2.000 mortes e questionará: pô, qual é o nome do país? Talvez, se a banca for generosa, ela até cita que o país é governado pelo Talibã, e aí fica mais fácil de identificar que o fato aconteceu no Afeganistão. Tranquilos? Então, primeiro fato, muito bem mapeado, a gente não erra essa questão em prova. Agora, um tema econômico. A banca tem mais repertório para cobrar esse segundo fato da aula. PIB desacelera, mas ainda cresce 0,4% no segundo trimestre. Primeira informação, o que é PIB? Márcio, eu sei, é Produto Interno Bruto. Beleza, o que isso significa? Aí eu já não sei, né? Alguns podem dizer. PIB representa a soma de todos os bens e serviços produzidos em um território durante um determinado período. Então, quando eu falo que o PIB é do Brasil, esse território é o território brasileiro. Quando cito que é no segundo trimestre, o período de análise é o segundo trimestre. Geralmente, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulga o PIB em análises trimestrais, então resultado de cada trimestre, e também o resultado anual. O que tivemos nessa primeira semana de setembro é a divulgação do PIB do segundo trimestre. E qual foi o resultado? Cresceu, cuidado com pegadinhas. Cresceu! Subiu 0,4%, mas desacelerou. Márcio, eu não consigo entender isso.
Vamos lá. No trimestre anterior, a alta foi de 1,3%. Neste segundo trimestre, 0,4%. Então teve alta. Mas se eu olho para o anterior, poxa, foi de 1,3%, agora 0,4%. Ficou até meio insatisfeito, né? Então, desacelerou. Tá, Márcio? Outra informação interessante. São 16 trimestres seguidos de alta. 16 trimestres seguidos de alta. Isso é positivo. Bom, em relação aos setores, a banca pode questionar isso. No primeiro trimestre, o agro, bombou. Então, a agropecuária foi o grande destaque. Positivo. Agora, nesse segundo trimestre, a agropecuária caiu 0,1%, tá? Então, queda na agropecuária no segundo trimestre. Já o setor de serviços e de indústria, né, esses setores apresentaram crescimento. De boa, então, quanto ao PIB, galera? Banca adora falar sobre PIB, hein? Então, até sair a divulgação do terceiro trimestre, olho no resultado do segundo. Relações internacionais, podemos falar de política, de economia, de geopolítica. A manchete é a seguinte: Xi Jinping, sabe quem é o Xi Jinping? Ô Márcio, eu não sei, Xi Jinping, presidente da China, defende liderança de bloco com Rússia e Índia. Galera, manchete forte. São 3 países com população considerável. Países, quando eu pego a Rússia, potência militar. Pego a China, potência econômica. Pego a Índia, crescimento constante, maior população do mundo. Países que supostamente possuem a bomba atômica. E aí eles defendem então uma liderança de um bloco. Isso aconteceu em qual contexto? Tivemos uma reunião da OCX. Márcio, eu não sei o que é OCX. Tranquilo. OCX é a Organização de Cooperação de Xangai. Organização de Cooperação de Xangai. A sua origem está ali no início dos anos 2000. É uma cooperação que, num primeiro momento, se preocupava muito com questões de segurança. Eu vou fazer um paralelo, é muito diferente, mas um paralelo. Olhe para a OTAN. OTAN é uma organização militar. Olhe para a Organização de Cooperação de Xangai. A sua origem tem mais relação, tem muita aproximação com o que é a OTAN. Segurança, terrorismo. Tá? Depois o bloco se ampliou, se diversificou, tem mais pautas, tem pauta econômica, tem pauta política. Rolou então uma reunião dessa OCX. E esses 3 países integram. Não só eles. Existem 10 países, vou listar aqui para vocês. A banca pode perguntar isso, hein? Cazaquistão, 1. China, 2. Índia, 3. Irã, 4. Paquistão, 5. Quirguistão, 6. Rússia, 7. Tajiquistão, 8. Uzbequistão, 9. Marcos, tá faltando 1, só não tem a bandeirinha aqui. Belarus é o 10º, foi o último país a integrar. Belarus, aliado da Rússia. Tá, então, são 10 nações não ocidentais. E essa foto, ela é muito simbólica. Quem eu tenho na foto? Xi Jinping, presidente da China. Vladimir Putin, presidente da Rússia. Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. Os 3 de mãos dadas. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não deve ter gostado muito dessa foto. Por quê? A China é a grande rival econômica dos Estados Unidos. A Rússia é historicamente uma rival militar, ideológica dos Estados Unidos. E a Índia, agora de mãos dadas aqui. Trump que acabou de aplicar tarifas sobre produtos indianos, né? Elevou para 50%. Então não deve ter gostado dessa imagem, dessa foto. Agora, então, vou falar dos Estados Unidos um pouquinho. Abre aspas, Departamento de Guerra, fecha aspas. Trump assina ordem para mudar o nome do Pentágono.
Quando eu falo Pentágono, é um nome popular aí para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, há um Departamento de Defesa. O que o presidente dos Estados Unidos fez? Ele assinou uma ordem executiva que altera o nome. Deixa de ser Departamento de Defesa e passa a se chamar Departamento de Guerra. Vai ser um nome secundário, tá, galera? Por quê? Para mudar oficialmente mesmo, requer aí uma ação do Congresso. Mas é um nome para ser utilizado internamente. Qual é a justificativa? Segundo Donald Trump, é um nome mais apropriado, especialmente na situação atual do mundo. Então ele falou, é o nome mais apropriado. Interessante, né? Interessante. Esse departamento já teve o nome Departamento de Guerra até 1947. Tá? Então até 47 era chamado Departamento de Guerra, depois passou para Departamento de Defesa. Agora esse retorno de nome, e banca pode perguntar isso. Para fechar a nossa aula, uma notícia mais local, mas que pode aparecer em um concurso fora do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, olhe com mais atenção para esse fato. Fora do estado de São Paulo, também olhe, porque é um túnel inédito no Brasil. Túnel Santos Guarujá. Mota em Gil vence leilão do primeiro projeto submerso do Brasil. Santos e Guarujá são municípios localizados no litoral de São Paulo. E há uma situação, não sei se todos conhecem aqui, Guarujá, algumas praias muito legais no Guarujá. Eu tenho esse município aqui, Guarujá, e para caminhar, para se dirigir até Santos, e vice-versa, de Santos para o Guarujá, existe uma alternativa rodoviária. Você vai gastar aí, em condições normais de trânsito, 50 minutos. Em temporada, esse percurso pode demorar um pouquinho mais. Tá? Então, 50 minutos. Existe também uma travessia de balsa. E aí, de 20 minutos a 2 horas, tá aqui o registro, o tempo. Quando fiz a travessia de balsa, foi rapidinho, foi mais perto dos 20 minutos. E a proposta é construir um túnel mesmo, um túnel submerso que vai ligar Guarujá a Santos. E a viagem por esse túnel deve durar cerca de 2 minutos. E é o primeiro túnel, será o primeiro túnel submerso do Brasil. Um valor estimado aí de 6,8 bilhões de reais. Segundo o edital, aí o Márcio é um cético, tá? As obras devem ser concluídas até 2030, mas é o Márcio que não acredita, tomara que aconteça isso, né? E ela é considerada histórica para a mobilidade regional. Parece que diariamente você tem 78 mil pessoas que viajam de uma cidade até a outra. A banca pode perguntar quem venceu esse leilão, então uma empresa portuguesa. Lembro quando o fato envolveu a Enel no setor energético de São Paulo, a Vunesp cobrou isso numa prova da Polícia Civil. Tá? Qual era a nacionalidade ou o nome da empresa? Então, olho aí, uma empresa portuguesa. Suave, desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e se quiser e puder, deixe o seu like aí, faça um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo, segue o Márcio lá na rede social, dá essa moralzinha pra gente. Bons estudos, até mais!